Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, olha que legal. Hoje a gente fala sobre futebol, Associação OSAF. Então hoje a gente está aqui com o Irlan Simões, jornalista, pesquisador, um dos maiores entendedores de futebol do Brasil, tanto na sua gestão, enquanto fenômeno social, né? Acho que ele é um dos caras que mais entende do futebol, não só como esporte, mas como fenômeno social. E a ideia foi trazê-lo aqui para aproximar essa discussão, né, das organizações da sociedade civil, né, de uma maneira geral, com estes outros campos que são organizações da sociedade civil, né, mas que nem sempre estão nessas discussões. Então a ideia é a gente poder dialogar aí esses saberes e por isso a gente traz aí um dos maiores pesquisadores do país no tema. Então daqui a pouco vamos esperar um pouquinho aqui o Irlan Simões, daqui a pouco ele vai estar por aqui e a gente vai começar esse bate-papo. Vamos ver, deixa eu dizer aqui para ele já chegar junto. Ele já tava lá no aguardo, agora é questão de alguns segundos ele está por aqui. Então, todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O César Antônio, a Érica Aguiar, Isamaira, o Juliano Caligares, Dilson, Jaqueline Mantovani, enfim, a Genimara, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, boa noite, obrigado aí pela presença de todo mundo. Não esquece de deixar o like, tá bem? Então, queria aproveitar, começar já convocando todo mundo para. Opa, já chegando aqui mais gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria já então anunciar as próximas lives do mês de outubro. Aliás, a próxima live ainda no mês de setembro. A gente vai falar sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil e a gente vai estar com a Silvia Nakache no dia 19 de setembro. A gente vai estar aqui falando com a Silvia Nakache. Olha aqui o nosso convidado chegando por aqui também. Deixa eu já convidá-lo aqui. Opa! Por falar em Silvia Nakache, nossa próxima convidada, chegaram juntos os nossos convidados de hoje, o Irlan Simões e a Silvia Nakache, que vai estar aqui comigo dia 19 de setembro, né? Juntinhos aqui. A gente vai falar sobre voluntariado nas OSCs. A Silvia, que é uma grande entendida sobre o tema. Silvia, um beijo para você. Grande expectativa para nossa live daqui a 2 semanas, aqui mesmo às 18 horas, nesse mesmo Bate-Canal, dia 19 de setembro. E por hora, estamos chegando aqui com o Irlan Simões. Já chamei ele aqui para dividir a tela. Vamos ver alguma coisa com a conexão dele. Mas já já ele está por aqui também. Já está chegando, já está aqui, já está entrando. Vamos ver. Pessoal do projeto Prato Patas, um beijo para vocês aí, queridas parceiras e amigas, com esse trabalho sensacional na Prato Animal. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo, que o Irlan chegou por aqui, não sei se está com alguma questão de conexão. Vamos lá. Irlan, meu querido, tem que ser no aplicativo do celular. Se você tiver no computador ou só no browser, você não consegue. Opa, tá aqui ele. Então lá, Oi, Irlan, cadê você, meu querido? é. E aí, meu cara, o celular não ajuda muito não, mas acho que agora foi. Não tô te vendo aqui. Você. Eu também não tô te Bom, vendo, então tem mas alguma coisa aí esquisita. Você não. Ah, opa! Agora chegou aqui a imagem. Algum. chegou? Chegou. Então vamos seguir, vamos seguir. Daqui a pouco aparece você aí. Que legal. Vamos lá. Eu não tô. Tem alguma configuração aqui minha que não está ajudando muito. Eu tô vendo você pelo computador, mas não tô vendo na minha tela original. Gente, vocês estão vendo a Irlan aí? Se vocês estiverem vendo, para mim tá tudo bem. Eu fico me olhando aqui e Segue, tudo segue, certo. segue. Deixa o povo dizer que dá algum retorno aqui que a gente vai seguir. Enquanto É. isso, eu cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live. Olha que legal. Hoje a gente vai falar sobre futebol aqui. Vamos falar sobre a Associação SAF e o futebol como fenômeno social. Bom, tá todo mundo dizendo que tá tudo ok? Então vamos nessa. Vamos lá. Irlan Simões, seja bem-vindo, querido. A casa é sua. Uma honra ter você por aqui. Estava conversando aqui com o pessoal dizendo que você é um dos maiores estudiosos e conhecedores de futebol do país. E eu estava muito ansioso de poder a gente aproximar as discussões que a gente faz aqui no nosso Legal sobre as questões jurídicas e de gestão social de organizações da sociedade civil, desse universo que é o futebol,
né, em que os times, a rigor, são também associações sem fins lucrativos, mas que, né, atuam nesse campo, né, com perdão do trocadilho tão rico, né, e tão milionário que é o futebol. Então, como é isso? Enfim, vamos entender um pouquinho isso. E queria muita honra ter você por aqui. Então, como é de tradição aqui na nossa live, eu não apresento, não. Eu só digo quem é o convidado ou convidado, digo qual é o tema e passo a bola. Então se apresenta aí, quem é Irlan Simões? Fala pra gente aí na nossa audiência. Beleza, cara, valeu. Desde já avisando aqui que eu não tenho um celular dos melhores, não. Na verdade, já tá batendo aquela obsolescência programada, né? Então, se der algum problema, foi aqui com certeza. Não se preocupe, daqui a pouco eu volto, tá? Mas já me apresentando, quem não conhece, né? Sou Irlan Simões, sou jornalista de formação pela Federal de Sergipe. Sou soteropolitano de nascimento e de criação, mas sou meio dividido. Inclusive, agora estou seguindo o pôr do sol aqui, Vitória da Conquista, na terra de meu pai também. Então, fico passeando pelo mundo e atualmente moro no Rio de Janeiro, onde fiz meu mestrado e doutorado em comunicação e trabalho com o texto do programa matinal ali do Sport TV. Então, eu tenho muito orgulho de participar, né? Sempre preocupado com esses debates mais profundos sobre futebol, inclusive esse assunto, né, de transformação de clubes em empresa, né, a função social do futebol, a importância que o futebol tem para a transformação social, a importância que os clubes têm na identidade das pessoas, no pertencimento das pessoas. Então, tudo isso está relacionado e acaba também envolvendo tanto também a parte profissional de jornalística, quanto a minha carreira acadêmica. Né? Eu tento conciliar esses dois lados, tratando do futebol nessa perspectiva. Né? Claro, como você falou muito bem, né? É um negócio, né? É um negócio milionário que envolve muitos interesses políticos, principalmente, mas também interesses econômicos, que mobiliza milhões de pessoas, né? De uma forma, às vezes, até visceral demais, mas, no fim das contas, está falando de clubes, né? Que são instituições culturais, instituições sociais, que representam grandes comunidades, né? E, inclusive, desde os primórdios, surgem como associações civis sem fins lucrativos. Então, é bem interessante a gente conseguir trazer esse debate aqui, né, ainda mais nesse processo de transformações, né, dos clubes brasileiros em SAF, né, um processo que é um tanto tardio com relação aos outros países, mas sem deixar de perceber, né, que esses clubes eles são construídos como associações civis ao longo dos séculos. Né? A gente fala das décadas, mas na verdade são dos séculos. Clubes ingleses existem há 150 anos, 160 anos. Né? Os nossos existem há 120 anos. Né? Então, entender que clubes de futebol, né, não são apenas times, não são apenas empresas que produzem o espetáculo futebolístico para comercializar na TV ou no estádio. Né? São organizações sociais, associações civis, né? São clubes sociais que também desenvolvem o futebol profissional pela dimensão que o futebol tomou. Né? Por isso ele se profissionalizou, por isso ele se comercializou. Mas a gente não pode nunca esquecer que clubes são organizações sociais. Aí eu acho que nesse debate a gente consegue fazer legal aqui. Muito bacana, Ilan. Já começamos essa introdução com altíssimo nível, porque assim, o contexto que eu ia puxar era exatamente essa a pergunta, no que é um clube de futebol. E você já traz aí nessa apresentação e nesse preâmbulo, digamos assim, nesse aquecimento, né? Para usar aí uma metáfora mais próxima, já uma perspectiva, né, do que é o clube. O clube é uma associação do formato jurídico, mas ele também é uma reunião de pessoas do ponto de vista da sociabilidade, né, do que circula em torno. Ele também tem uma relação com a comunidade que o cerca. Enfim, acho que podemos começar por aí, né, e já também puxando um pouco desse histórico, eu queria que você falasse um pouco melhor, né, você trouxe aí um dado dos clubes que já tem no Reino Unido já há 150 anos, enfim. Então vamos trazer um pouquinho mais dessa história, vamos ampliar um pouquinho mais esse debate, traz para a gente um pouco mais dessa história e dessa história também aqui no Brasil. O grande assunto que está bombando hoje é essa transformação dos clubes em empresa, né? E sempre foi um tema que me interessou muito, né? Você, como eu, torcedor do Vitória, sócio do Vitória, participa politicamente do Vitória, e o nosso Vitória já foi sociedade anônima, né? Ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É um processo muito parecido com esse que aconteceu agora, mas que não vingou muito por uma série de fatores, né? Uma questão própria interna dos clubes, de se imaginar que as pessoas que comandam os clubes ao longo de muitas décadas, né, netos de fundadores, pais de ex-presidentes, que agora também controlavam os clubes,
não tinham interesse que os clubes se transformassem em empresa e eles perdessem o controle dessa organização. E ali, no começo dos anos 2000, né, mais precisamente, a Lei Pelé ela foi aprovada em 98, na verdade, e tentava impulsionar a transformação dos clubes em empresa. No primeiro momento, a Lei Pelé foi obrigatória, mas aí, longa disputa no Congresso derrubou essa obrigatoriedade e tanto Vitória quanto Bahia se transformaram em empresa naquela época, viraram Vitória S.A. e Bahia S.A. Na verdade, criaram uma empresa, transferiram esses ativos do futebol, né, para essa empresa e, como consequência, venderam esses ativos para um investidor externo. Né. Então, esse processo, na época, era muito novo, então, obviamente, não tinha ter capacidade de entender isso, mas depois, processo de formação, né, posterior, estudando jornalismo e tal, resolvi entender o que tinha sido essa experiência do Vitória S.A., que resulta no nosso rebaixamento para a Série C. Né? Então, assim, como é que uma coisa que prometia tanto sucesso nos deixou na Série C? Né? Alguma coisa estava errada aí. Então, eu comecei a me debruçar sobre esse assunto. E, nesse processo novo da SAF, né, avaliando, acompanhando esses discursos favoráveis ao projeto de lei à época, para exatamente impulsionar esse projeto de lei, tanto mediaticamente, quanto ao público mais amplo, tanto enquanto lei de fato, né, demorou cerca de 2 anos para ser de fato discutido e aprovado, muitos discursos eram produzidos nesse sentido, né, discursos sempre favoráveis, né, e com base em premissas, de certa forma, falsas. Né? Todos os clubes europeus são empresas. Os clubes da Inglaterra são grandes porque são empresas. Né? E aí eu já estudava esse assunto, vou me dedicar ainda mais a esse assunto para poder rebater essas narrativas que eu acho que são todas fantasiosas. Né? Existe muita fantasia em torno dessa discussão sobre a SAF, sobre os seus benefícios, né? Essas coisas do tipo. Então eu acabei, de alguma forma, nessa tentativa de compreender todo esse processo de transformação dos clubes em empresa, buscando o histórico do clube, inclusive vira o livro, né, que a gente vai sortear daqui a pouco, já está prometido aí o sorteio do livro. Eu vou tentar entender esse processo de produção do clube, né? Produção do clube. Essa relação política que os clubes têm, essa relação comercial, né? De negócio que os clubes ensejam, e esse processo de transformação dos clubes em empresa, no momento que eles se tornam propriedade de algum grupo econômico ou algum indivíduo muito rico. E aí a primeira coisa que a gente entende quando a gente estuda futebol clubes de futebol, eles nasceram e se desenvolveram como associações civis. Um caso muito específico, que era o futebol inglês, entre os países de longa tradição, de uma tradição secular de futebol, a Inglaterra é uma exceção por uma razão muito simples. A figura jurídica, aí a parte jurídica mesmo, no caso do direito britânico, da Inglaterra, né, os clubes, enquanto eram associações civis, na medida em que eles tinham dívidas ou eles contraíam empréstimos, a responsabilização caía toda sobre o diretor do momento, né, a pessoa que assinava, né, enquanto representante legal daquela associação. No caso das associações civis no direito latino-germânico, que aí envolve associações brasileiras, a associação é uma figura em si, né, é uma pessoa em si. A responsabilização das dívidas, dos prejuízos, dos empréstimos contraídos por uma associação é toda da associação, não de cada um dos seus associados. Esse é o único fator que explica a razão dos clubes ingleses terem se convertido em empresas, especialmente sociedades limitadas, ainda no início do século XX. Não é por uma visão de mercado, por uma ideia de tornar mais lucrativo, para melhorar a gestão, não. Pelo contrário, era para proteger o patrimônio particular de cada um dos seus envolvidos, uma vez que eles eram comprometidos nesse sentido. Essa é a explicação. Né? Não tem nada que passe muito disso. O futebol só vai se tornar esse negócio que a gente fala hoje, nesses marcos que a gente está falando. Claro, ali desde os primórdios do século XX, está falando de comercialização de ingressos. Né? Então, de fato, já existia uma atividade comercial. Né? Vendia ingressos para um espetáculo a ser assistido dentro de um estádio. As pessoas compravam esses ingressos e acessavam. Mas enquanto negócio, essa leitura de futebol era um grande negócio que deveria ser tratado por empresas, por proprietários, etc., isso só vai surgir ali
80, né? E aí acontece que um redimensionamento do futebol como um todo, estádios muito grandes, a TV começa a aparecer, a entrada do dinheiro dos patrocinadores, né? Então essa movimentação, né, de valores no futebol, ela vai ganhando novas dimensões. E aí você vai ter também, por consequência, um endividamento cada vez maior dos clubes, uma dificuldade cada vez maior de manter a atividade desse futebol profissional de um clube associativo como uma atividade que você bancava só com a contribuição do sócio. Então você tem essa virada de chave, mas isso é muito tardio com relação à própria história do futebol, né? Anos 80 já, aí você está falando mais de 100 anos de futebol, por exemplo, né? E aí sim começa a discutir. Uma vez que chegamos nesse patamar de comercialização do futebol, é inevitável que os clubes se tornem empresas. É inevitável que os clubes tenham um dono que vai se responsabilizar por isso tudo. Então ali você vai começar a ter. E aí dentro desse processo de estudo você vai entender, né? A Itália cria uma lei em 1981, a França cria uma lei em 1984, a Espanha cria uma lei em 1990. Né? Isso é muito gradativo, e cada país vai ter o seu processo específico e gerar tipos específicos de clubes como empresa. Aqui no Brasil, a nossa lei da SAF, por exemplo, é que ela prevê o clube continua existindo, ele transfere seus ativos para uma empresa, né, uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, e tem um funcionamento muito parecido com uma sociedade anônima convencional, mas ela é voltada basicamente para clubes de futebol. O clube vai pegar essa nova SAF e vai vender parte desse capital, né, vai receber investimentos e vai vender 70%, 80%, 90%. Se quiser só 20%, se quiser só 30%, agora o debate nem passa por aí hoje no Brasil, né? Parece que é tabu falar desse sentido, mas você vai vender para um investidor externo, né? A gente tem, por exemplo, o Atlético Mineiro, o investidor externo foram os próprios conselheiros, né? Mas tudo bem. É um formato. Uma exceção desse caso. É um formato específico. Né? Mas, assim, você vai ter, por exemplo, na Espanha, a lei obrigou que as associações deixassem de existir. Nossa. Né? Então, você tem um processo particular na Espanha. Né? Na Inglaterra, por essa necessidade de deixar de ser associação para proteger o patrimônio pessoal dos envolvidos no clube, todos viraram ou sociedades limitadas ou sociedades anônimas. Então, cada país vai ter sua história. Não tem como você explicar o que pode acontecer no Brasil se você não entender que o Brasil tem o seu processo próprio, a Espanha tem o dela, a Itália tem a dela, entendeu? Então, essa é a coisa mais importante de se entender nesse debate sobre clube como empresa. Muito bacana, já uma introdução fantástica aqui com o cenário internacional, muito interessante, né? Muito pujante. Eu fiquei aqui com a efervescência de ideias. Mas vou aproveitar aí para você tomar uma aguinha, vou cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui, o pessoal está chegando, muito legal. Aliás, cumprimentar especialmente o pessoal da Mórula Editorial, né? A editora do livro do Irlan, está chegando por aqui. Um abraço para você, Vitor, toda a equipe lá da Mórula Editorial, essa parceria nossa aí, que vai ter sorteio do livro. Não teria, a princípio, a gente não tinha combinado nada, mas aí o pessoal da Mórula fizemos uma triangulação aí, Mórula Editorial, ó, que legal, Irlan Simões, que é o autor. O patrão enlouqueceu. É isso, o patrão enlouqueceu. Então a gente vai sortear o livro não sorteia hoje, tá? Mas hoje a gente está lançando oficialmente o sorteio do livro. Vou publicar o card aí na nossa página essa semana. As pessoas vão lá, é um esquema tradicional, vão lá, vão marcar os amigos, seguir aí o Oscar Legal, e a gente vai sortear esse livro dia 19, na próxima live, que eu vou estar aqui falando sobre voluntariado nas Oscars, com a Silvia Nakasti, que está aqui assistindo a gente. Um beijo para você, Silvia, aproveitando o ensejo. Então, na próxima live, dia 19 de setembro, a gente vai dar o resultado do sorteio do livro do Irlan Simões. Então, o nome do livro, para ninguém esquecer, ele já falou, mas vai falar de novo e a gente não vai cansar de repetir. É Clube de Futebol. Aliás, opa, tá errado. O nome do livro não é esse, o nome é da live e é esse. Mas vamos lá, daqui a pouco eu passo então. Eu queria só cumprimentar o pessoal rapidinho aqui. O Túlio, Pablo Augusto Almeida, Caio Belandi, Gerson Soares Barreto, também torcedor do Vitória. Quem mais está por aqui? Ronaldo Farias, Diogo Santos, a Cecília está por aqui, professora Karine Rocha, da Comissão Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia, também por aqui. Então, todo mundo que está chegando, todo mundo que está por aqui. Marcelo Góes, setorista, jornalista, setorista do Vitória, também está por aqui. Então, todo mundo que chegou por aí, que está chegando, enfim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, vamos lá, daqui a pouco a gente fala do sorteio de novo. Queria
voltar aqui, aproveitar o Irlan, já feito os devidos cumprimentos. E o pessoal, também, ó, não esquece de dar o like aí, tá certo? Vamos apoiar nosso trabalho, tá? Vamos fazer o algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele, tá certo? E como diz o nosso amigo François, o dedo não cai quando dá like. Tem né, esse boato que circula por aí, não é comprovado, isso é uma mentira. Todo mundo tem os dedos aí, não cansa nem nada, tá bom? Então, vamos lá. Irlan, você trouxe aí uma perspectiva muito interessante, né? Já dessa parte histórica, das peculiaridades de alguns países, e destacou aí também um pouquinho da peculiaridade brasileira nessa discussão do que é uma associação, né? Especialmente essa, eu não me atentava nessa história de que muitas das coisas que aconteceram foi para proteger patrimônio pessoal, né? Então isso é muito interessante de entender esse processo. Mas queria que você destacasse um pouco, então, a SAF em si. Você até já falou mais ou menos como ela funciona, mas eu queria entender como é que está o estado da arte dessa discussão, então, no país. Eu sei que o Fortaleza tem discutido isso para vender só um pedaço de 20% da SAF, eu sei que tem discussões aqui e ali, o próprio presidente do Vitória tem dito que não é o momento de se discutir a SAF, o que particularmente, dentro do Vitória, pelo menos, particularmente eu concordo com ele, mas é inevitável se discutir a SAF, né, no cenário do futebol brasileiro. Então, fala um pouquinho do estado da arte, fala um pouquinho como é que tá, para daqui a pouco a gente então falar do seu livro e falar de como é que o pessoal vai comprar o livro, como é que, enfim, vamos lá, fala um pouquinho então do estado da arte, da discussão da SAF. Bom, vamos lá. Para quem não acompanha muito, como eu falei, né, a SAF é um modelo, é um tipo jurídico específico para clubes de futebol, né, nem clubes de vôlei podem usar, por exemplo, exatamente porque depois daquela lei que eu mencionei, né, onde não existia um tipo próprio para clubes de futebol, e aí você vai ter particularidades tributárias, por exemplo, podem ser mais vantajosas, né, coisa do tipo, eles perceberam que não adiantava só sugerir que os clubes virassem uma SA convencional, uma limitada convencional. O negócio era criar uma SA específica para clube de futebol, e aí você ia ter, né, uma taxação específica, um prazo para a resolução das dívidas. Existe uma parte da discussão da lei que é bem mais complicada, que aí tem gente que é especialista em direito empresarial, que diz que é quase uma institucionalização do calote, né? Porque qual é a grande questão? O futebol brasileiro ele tem um grande problema no contexto global, porque todos nós somos brasileiros, acreditamos que nós somos o país do futebol, mas em termos macroeconômicos é impossível que a gente consiga superar o poder do futebol europeu, né? Mas a gente sempre fica nessa noção de crise eterna do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está numa crise, o problema é da má gestão, o problema é que os jogadores estão saindo muito cedo. É uma lógica muito simples, né? A Europa é o centro da economia global, um dos centros, mas o grande centro da economia do futebol global, e o Brasil é o país exportador de pé de obra, né? Pé de obra. É o maior produtor de talentos, né? O maior produtor de talentos, e de fato os clubes vivem situações econômicas muito complicadas. Nós temos problemas que afetam ainda mais essa condição de periferia desse negócio do futebol, que é, por exemplo, a falta de uma liga, né? Um mercado consumidor grande, porém muito volátil, porque é muito instável, a economia é instável, uma população muito empobrecida. Então isso tudo afeta a capacidade dos clubes brasileiros de competirem financeiramente com os clubes estrangeiros. Então, assim, é inevitável que os clubes brasileiros se tornem a grande fazenda do futebol global, né? Todo mundo vem para o Brasil para levar nossas matérias-primas, né? E aí estão começando a levar mais desde cedo, né? Antigamente levavam com 23 anos, 24 anos, 25 anos. Hoje levam com 16, 17, 18 anos, né? Porque os valores são muito altos, os clubes precisam se antecipar e preferem apostar no moleque muito novo do que comprar, né, um jogador já pronto, mas com um valor muito mais alto. Então nós sempre fomos esse país periférico. Algumas transformações no futebol, um pouco mais complexas nos anos 90, vão fazer com que isso se intensifique, né? Nossa posição dentro do futebol ela vai piorar porque o futebol vai se tornar mais liberalizado, você vai ter o fim das limitações de estrangeiros, você vai ter uma nova regra de contratação de jogadores. Tudo isso vai piorando a nossa situação. E, por outro lado, diferente de outros países que também tinham associações civis,
como a Alemanha, por exemplo, que tinham controles muito fortes, tanto na lei, quanto na própria liga, quanto internamente aos clubes. Os clubes alemães, eles nunca estavam hiper endividados, porque não conseguiam nem começar a se endividar, porque existiam normas que impediam que isso acontecesse, né? Controles externos e internos aos clubes. No Brasil era o inverso. Os clubes não tinham controle de nada, né? Os clubes brasileiros sempre foram muito fechados, né? Eu imagino que quem está assistindo a gente aqui do Brasil inteiro deve torcer para um clube que não sabe nem como é que se torna clube, não sabe nem como é que funciona politicamente o funcionamento do futebol brasileiro, que, de uma forma ou de outra, estimulava com que clubes tivessem gestões irresponsáveis. Então, ao longo de muitas décadas, os clubes foram acumulando dívidas muito pesarosas, sem nenhum tipo de punição ao presidente que endividou, sem nenhum tipo de punição a quem, de fato, até roubou o clube, porque isso também existiu em grande medida. Então, a gente tem uma série de fatores que vão explicar por que clubes brasileiros chegam, no século XXI, tão endividados. Né? Um processo sério, né, estruturado, e consistente de fiscalização da atividade dos clubes. E aí, o que acontece, Lucas? A SAF vem para combater exatamente isso. Isso é uma função real, é um objetivo real da SAF. Uma vez que os clubes estão hiper endividados, você agora vai atacar isso, tirando esse dirigente de lá, reorganizando a casa e colocando um investidor externo que vai ter uma preocupação em não endividar, porque agora é o patrimônio próprio dele. Na verdade, o futebol não funciona assim nunca, né? Alguns clubes já estão há 40 anos sendo empresa aí, nem por isso são muito bem geridos. Mas a lógica da SAF era basicamente essa. Estancar essa sangria do endividamento dos clubes. De fato, muitos clubes muito tradicionais, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, estavam tão endividados que não tinham mais perspectiva. A SAF era uma urgência. O que a gente sempre frisava era, você pode conceber uma SAF, você pode buscar uma SAF como alternativa, e não necessariamente você vai vender 90% do capital para um investidor externo, como Cruzeiro e Botafogo fizeram, como Bahia fez. Você pode criar um mecanismo, uma estratégia de longo prazo, onde você vende uma parte, você capitaliza o clube, você reorganiza a dívida, você saneia as dívidas, depois você mantém o controle com a associação original. Mas isso nunca passou pelo debate no Brasil. Na verdade, era quase um tabu dizer que era possível criar uma SAF e não vender por inteiro para um investidor externo. Muito bacana. Muito bacana essa discussão. Acho que tem formas e formas de abordagem. Eu acho que é isso que você traz em resumo, né? Que podem haver algum nível de inovação institucional ou de ousadia, digamos assim, vanguarda nessa discussão, e que a discussão ainda está um pouco rasa no sentido dos exemplos que ainda tem ciência aí de experimentar-se pouco, né? Vender tudo, enfim, que talvez possa se usar um pouco mais, né? Acho que há espaço para isso, você entende dessa forma também, Ilan? Não, eu sou totalmente. Eu pagava de maluco porque era o único que trazia esse debate. Assim, os clubes não são impossíveis de serem reformados, sabe? Assim, claro, é difícil, são organizações muito fechadas, elitizadas, né? A história do clube brasileiro, diferente dos clubes de outros países, passava necessariamente pela dificuldade de participação dessa comunidade que a gente chama, da torcida, dentro dessa organização. Em outros países isso era mais fácil, isso era mais comum. Existia uma fiscalização, existia um acompanhamento. Né? No Brasil não, no Brasil era um sentido inverso. É muito difícil você conseguir fazer isso. Mas por outro lado, as informações aconteceram. A já vinha se profissionalizando há muito tempo. Então assim, o que eu mais frisava, o que mais me preocupava era fatalmente impossível que clubes não vendam 90% desse capital logo na primeira leva, sabe? Eu achava que era inclusive uma irresponsabilidade de estratégia mesmo. Você pode criar outro tipo de mecanismo para poder organizar e para saber o que quer para o seu futuro. Existem muitas viabilidades, muitas outras formas possíveis de atuação dentro dessa ideia da SAF. Não é rechaçar a SAF por inteiro, mas entender quais as potencialidades que ela traz e quais os riscos também que ela traz. Né? Hoje a gente pode estar falando de clubes que estão reféns desse proprietário hoje, não tem muito o que fazer. Que contrato é contrato. Né? A lei protege.
Irlan, você me ouve bem? Opa, deu uma caidinha. Fiquei sem te ouvir um tempinho aqui. Pronto, deu uma caidinha aqui. Agora estou te ouvindo. Deu uma caidinha, nós voltamos. Estamos aqui. Vamos aproveitar para respirar um pouquinho e dizer para o pessoal, agradecer a todo mundo que está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muita gente bacana chegando por aqui também hoje. Né? O chat está aí. É um tema novo aqui, né? A gente tem discutido muito as organizações da sociedade civil, ONGs, associações, né? Mais estrito senso, digamos assim, mais comunitárias, com essa característica de defesa de direitos e tal. E hoje a gente falando sobre um tipo de associativo muito peculiar, muito específico, né? Que é o futebol, né? Então, bacana ver tanta gente aqui, gente que também não está sempre por aqui, mas apareceu hoje, gente que está sempre por aqui, que está vendo um tema novo também. Muito bom. Então, um abraço a todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e não esquece de dar aquele like, tá bom? Vamos apoiar aí nosso trabalho, vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele. Lembrando que na dia 19 de setembro tem live Oscar Legal, segunda live do mês, e a gente fecha o mês com a Silvia Nakashi. A gente vai falar sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil e também vai ter o resultado do sorteio do livro que o Irlan está lançando. O nome do livro é A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol. É um livro da Mórula Editorial. Um abraço aí para o pessoal da Mórula Editorial. E a gente aí nessa triangulação, Oscar Legal, Mórula, Irlan Simões, o autor, a gente vai fazer aí o sorteio desse livro essa semana, então eu vou subir o card aqui no nosso Instagram, você vai marcar lá os amigos e vai seguir o Oscar Legal e rezar, fazer sua oração. No dia 19 tem o resultado e você certamente vai ser contemplado, contemplada. Então vamos lá. Também queria convidar aí o pessoal, dizer que no dia que está aberta a consulta pública do decreto 872/2016, é o regulamento do marco regulatório do MIROSC em nível federal. Essa consulta pública está aberta, vamos lá, vamos participar, vamos opinar sobre esse mecanismo, sobre o regime de parcerias federal, né? É uma forma da gente apoiar e indicar melhorias e melhoras no sistema de parcerias, e isso certamente vai radiar também para estados e municípios, e a gente vai contribuir com o campo de atuação, né, com o campo jurídico, político de atuação das organizações da sociedade civil no país. Então, participe lá pelo Participa BR, enfim, pelo site do Governo Federal, e vamos chegar junto aí nessa consulta pública. Voltando aqui para o meu querido Irlan Simões que também, gente, é meu companheiro lá de Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, né? A gente que está junto aí lutando pela democratização do clube, pelo respeito aos estatutos, às transparências, né? Toda parte de compromissos políticos que o clube tem com a sua torcida, né? Com essa imensa nação. E eu imagino que os clubes, os grandes clubes de futebol, as grandes agremiações também, né, tenham seus espaços políticos, e é importante a gente estar junto, né, nesse espaço, ocupar, fazer as boas discussões, as boas brigas. E Irlan é um grande companheiro dos mais qualificados nessa arena. Então eu queria trazer aqui um pouquinho para a nossa discussão justamente isso, né? Tem dois pontos que eu estou muito afim de falar, mas eu vou pular aqui um rápido, eu quero falar do livro mesmo. Eu acho que é importante falar sobre o livro, falar um pouquinho da experiência, então, Irlan, como conselheiro do Vitória, acho que você já citou aí, salpicou aqui ali essa história, mas falar um pouquinho dessa experiência como conselheiro, e aí já vamos introduzir um pouco também a questão do livro, falar um pouquinho do seu livro, A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol. Jogue duro. Vamos lá. Esse livro, na verdade, ele é resultado da tese do doutorado, né? A tese adaptada para um formato mais fácil, né? Palatável, e é resultado também dessas pesquisas todas, né? Do processo de constituição dos clubes, e aí eu uso poder, negócio e comunidade como uma lógica meio tripla, né? De formação do clube, né? Entendendo que essa comunidade também é uma produtora do clube. As comunidades, essa que a gente chama de torcida, né? Esse conjunto heterogêneo e bem plural, né, dos torcedores, pessoas que seguem o clube, que acompanham o clube e que inclusive financiam o clube, né? Seja pagando ingresso, seja comprando material, seja assistindo o jogo na TV, né, e aí se constituindo como audiência, seja como sócio de fato, né, ativo, que participa politicamente do clube de futebol. E aí é curioso, porque o próprio processo de estudar
como os clubes se constituem em diferentes países, também vai explicar a cultura política de cada clube. Certo? Então, assim, nós no Vitória hoje somos conselheiros por causa de uma transformação de estatuto em 2017, que abriu o clube, que ampliou a democracia no clube. Então, nós somos torcedores de arquibancada, né? Cidadãos comuns, sem parentes importantes vindo do interior, a gente está podendo hoje se tornar conselheiro do Vitória e participar, né, do clube. Sem a pretensão de comandar o clube, de controlar o clube. Nós estamos ali para proteger algo que nos diz muito respeito. Né? O nosso clube de futebol, a nossa identidade passa por isso, né? Nosso instrumento de pertencimento. Né? A primeira coisa que a gente consegue identificar quando nós estamos no ambiente social é o nosso clube de futebol. Né? Antes de dizer minha profissão, eu falo que eu sou torcedor do Vitória. Né? Então, quando a gente fala desse processo de participação política nos clubes de futebol, a gente fala também de uma ideia de proteção dos clubes. E quando a gente vai estudar em outros países, a gente percebe que, na verdade, o Brasil ele é uma exceção. Né? E aí, novamente, a gente volta para o direito. Tá? Então, falando com o pessoal que acompanha, né, a Constituição, acompanha o direito sobre a participação de sociedade civil. Né? Clubes são associações civis que estão submetidos ao Código Civil. Né? O clube brasileiro deve funcionar de acordo com o Código Civil brasileiro. Os clubes alemães também, de acordo com as leis que regulam as associações civis lá. Né? E aí eu percebi, depois de estudar o processo em vários países, que nós estamos num extremo de clubes elitizados, por razões muito próprias. A lei brasileira nunca obrigou que esses clubes funcionassem como associações civis convencionais, né? Com estatutos abertos, com a Assembleia Geral como órgão soberano, né? Com uma transparência maior, com uma voluntariedade dos sócios. Né? Os clubes de futebol, exatamente também pelo poder político que eles conferem às pessoas que estão à frente, né? Não preciso nem citar exemplos para se imaginar como clubes de futebol são usados politicamente. Um clube no Brasil, né? Clubes sociais como um todo, eles tradicionalmente, historicamente, possuem estatutos que regulam e que dificultam a entrada de pessoas no clube. Eles são fechados em si, encastelados. Para dar um exemplo, né, para mostrar como nós somos a exceção do resto do mundo. Um clube como o Belgrano, eu sempre gosto desse exemplo porque é uma disparidade muito grande, mas um clube como o Belgrano, que muita gente nem sabe que existe, é um clube argentino, da cidade de Córdoba, uma cidade grande, mas esse clube não é dos maiores clubes da Argentina. Né? É grande na sua cidade, mas é um clube que fica na primeira divisão, segunda divisão, etc. O Belgrano faz uma eleição de presidente junto aos sócios com 14 mil votos. Certo? 14 mil sócios, dos 30 mil, vão lá no clube depositar um voto. O Flamengo, que é considerado o maior clube do Brasil, talvez a maior torcida do mundo, como eles gostam de dizer, é um clube que elege presidente com menos de 2 mil votos às vezes. Nossa. Então estamos falando da maior torcida brasileira contra uma torcida mediana argentina. Né? Populações muito maiores, populações bem menores. Né? E a gente vai contrastar a realidade dessas duas organizações, a gente vê que a representatividade dessas organizações são muito díspares. Né? Não vai ser elege presidente do Flamengo com 2 mil votos. Não tem representação nenhuma. E aí isso vai ser explicado pelo estatuto. Né? Isso vai ser explicado pelo modo de funcionamento do Flamengo, que também é resultado de uma cultura política de clube própria do Brasil. Quando você vai na Alemanha, você vai ver assembleias anuais com a participação de 10 mil sócios. É brutal imaginar isso, mas existem mais, você pode pesquisar. Né? Existe um nome bem difícil para falar, mas assim, é a Assembleia Anual Ordinária, né? Porque eles têm a obrigação legal de fazer uma assembleia todos os anos para prestar contas junto aos torcedores, né? Junto aos sócios. E aí é tanta gente se inscrevendo para participar da assembleia que eles precisam abrir um estádio para botar uma tribuna inteira com os torcedores que vão participar. Aqui no Brasil nem a assembleia é feita porque eles acham que não precisa fazer assembleia. Né? Passa tudo pelo Conselho Deliberativo e vão embora. Então, assim, estudar os clubes de futebol também é estudar a cultura política dos clubes de futebol e das associações civis desses países. Por isso é um objeto tão rico que eu gosto tanto de estudar, né? Nunca canso de estudar, gosto de vir aqui conversar, porque às vezes as pessoas não compreendem como é distante a nossa realidade da de outros países. Né? E também vai explicar por que os torcedores são tão ferrenhos na proteção dos seus clubes. Quando a gente vai começar a fazer isso no Vitória, é meio que falando, dá para fazer algo parecido no Brasil. Né? Nós não somos um país medieval.
né? Nós somos resultado, evidentemente, de uma sociedade extremamente elitista, uma sociedade oligarquizada, uma sociedade racista, que os clubes de futebol nunca admitiram a entrada das pessoas comuns, né? Então, é parte também da história do Brasil entender a história dos clubes de futebol, né? Porque isso tudo está relacionado, né? Cultura política, né? Lei, histórico, ditatorial, que nós sempre tivemos, num país que tinha golpes a cada 15, 20 anos, né? Uma tradição, uma herança maldita da escravidão. Tudo isso vai explicar porque nossos clubes são esses. Assim, o Flamengo eleger um presidente com 2.000 votos. E aí o livro fala sobre isso, tá? Só volta toda a palavra. O livro é sobre isso. Para quem se interessar, pega o livro e vai dar um saco. Pronto, aproveitando a deixa, vamos chamar o povo para participar da promoção. O livro, vamos lá, o nome do livro é A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol. Irlan Simões já está aí trazendo o resumo do livro. Vocês vão participar, vão comprar o livro também, quem eventualmente não ganhar aqui, só é um que a gente vai poder sortear. Então, você vai lá no site e também aí no perfil da Mórula Editorial, que tem o livro, tá lá, eu já vi também. Então, a Irlan está trazendo aqui um pouco do resumo do livro e ele vai estar sorteando. Participem aqui ainda essa semana, vamos movimentar, tentar ganhar o livro. Também aqui o professor Bira, lá da UFBA, Irlan está dizendo aqui, conhece você, que está preparando para discutir isso. O professor Bira, lá da Faculdade de Contabilidade da Universidade Federal da Bahia, está aqui mandando esse recado e mandando um abraço. Também o pessoal aqui participando, só que eu estou hoje com a tela daqui ruim, eu estou tentando me equilibrar entre o computador, então não está muito fácil não. Então se eu perder algum comentário aqui, vocês me desculpem hoje, porque a tecnologia não está ajudando. Mas tem uma pergunta que o César fez aqui, que eu acho que tem a ver com a questão mais tributária, enfim, mas eu acho que é do Leonardo, o pessoal da plataforma Miros que está aqui, o Thiago Leonardo, ele diz o seguinte: os clubes que aderirem à SAF, vai aumentar a distância dos clubes que estão em outras séries? Vamos trazer essa pergunta, daqui a pouco a gente vai falar mais algumas questões que a gente está aqui no nosso roteiro. É relativo, porque depende do tamanho do clube, né? A capacidade que ele sempre teve de arrecadar, né? Acho que pareceu por um bom momento que quem comprasse uma SAF ia ficar o tempo todo bancando a SAF, dando mesada para o clube comprar jogador, né? E não é bem assim que funciona, né? Futebol é um brinquedo muito caro, né? Não dá para o cara comprar um clube e ficar brincando, né, de investir. Apesar que existem também essas figuras, né? Mas, vamos lá, né? O Itabuna é uma SAF, né? O Itabuna não vai chegar na Série A. É mais ou menos isso. O Vitória não virou SAF, está liderando a Série B, com outra SAF disputando o G4. Né? Isso é muito inconstante. Né? Você pode ter um processo muito bem estruturado, uma gestão muito bem organizada, né? E a gente sempre fala de SAF ou associação não tem nada a ver com gestão. Né? SAF e associações são tipos jurídicos de clube de futebol. Né? Gestões feitas por pessoas, por ideias, por processos, por projetos, né? Por uma certa estabilidade. Aí eu acho que é um bom debate, né, para a gente falar dos nossos clubes, que eles são muito instáveis politicamente. Mas você também pode ter uma SAF que é controlada por pessoas incompetentes. E ponto. Né? Você pode ter uma SAF controlada por alguém que não tem comprometimento com o clube que comprou. Né? Alguém irresponsável, alguém aproveitador. Né? Então, assim, nós vamos aprender com os resultados que virão nos próximos anos que pouco faz diferença SAF e associação. Né? Nesse primeiro momento, e a gente frisa sempre isso nesse debate, é óbvio que as SAFs vão ter um fôlego a mais, né? Vão pegar um foguetinho ali, porque é um processo de injeção de recursos. Né? E a própria lei da SAF, eu vi o professor Biratana, que você mencionou aqui, sugerindo uma discussão sobre a parte tributária da lei. A lei tem várias discussões importantes a serem feitas, e essa eu acho que é a mais importante. O que é que a lei trouxe de bom para os clubes que viraram SAF? Separou a dívida numa caixinha dos ativos em outra caixinha. Né? A dívida ficou com a associação, os ativos ficaram com a SAF. Então, se você é um cara que tem lá uma dívida de R$10.000 com o clube, que você trabalhou e não recebeu lá, quando você entrar num processo
a sua dívida vai ser para a associação. O processo vai ser contra a associação, não vai ser contra a SAF. E a associação vai alegar, mas eu não tenho mais dinheiro para pagar essa dívida. O dinheiro está lá na SAF. Se vira aí com a SAF para ver o que você vai fazer. Entendeu? Aí, essa é uma série de discussões que envolvem isso daí, bem questionáveis, algumas decisões vindas da lei da SAF, que estão favorecendo a SAF nesse primeiro momento. Mas depois de 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, essas coisas vão deixar de ser diferencial e a gente vai começar a falar de novo o que é gestão. Né? Gestão é feita por pessoas, gestão é feita por processos, por ideias, né? Por organização. E existe muito clube-empresa no mundo que é um desastre em termos, né, gerenciais. É isso que a gente vai começar a aprender agora. Muito bom, muito bem. A questão é a gestão, e é isso, acho que a gente tem esse compromisso, né? Acho que a gente está junto no espaço, no Esporte Clube Vitória também, por isso, embora aqui e ali a gente ouça uma crítica ou outra na nossa atuação, mas a gente tem que estar pautado no estatuto, e né, tem gente que se incomoda, e quando ouve essa crítica eu acho até bom, porque é gente que está incomodado com o fato da gente estar cobrando a transparência e o caminho correto. Então, nesse sentido, eu sinto muita tranquilidade, né, no trabalho que a gente tem feito, na parceria nossa, no nosso grupo político, né? Queria também aproveitar para cumprimentar aí o pessoal da Frente Vitória Popular, todo o nosso grupo político que tem atuado muito fortemente na democratização de um clube de futebol do tamanho, do porte que é o Vitória, da importância que é no cenário nacional, e que ele sirva, que essa luta também sirva de exemplo, né, para a democratização de outros clubes, a partir até desse cenário do que o Irlan está trazendo aqui para a gente. Ô, Lucas, até sobre isso aí, né? Como é uma questão de cultura política, né? Eu tenho frisado muito que é para a gente pensar sobre uma cultura política. Alguém que foi eleito conselheiro, como nós fomos eleitos conselheiros por um conjunto de sócios, estamos numa cadeira do Conselho Deliberativo, a gente não pode pautar nossa atuação e nossa responsabilidade pelo resultado dentro de campo. Dentro de campo estamos todos nós no Barradão comemorando, aqui assistindo na TV, estamos todos comemorando. Entretanto, o papel do Conselho Deliberativo é fazer com que as regras sejam cumpridas. Né? Sejam apresentados os números, sejam discutidos os números, o orçamento seja seguido. Caso precise mudar, que isso seja debatido né, de uma forma política e civilizada, para que as pessoas também aprovem, né, alguma suplementação orçamentária, aprovem um gasto a mais, aprovem um novo patrocínio, que seja, mas que essas coisas sigam regras. Porque se hoje um descumpre quando a fase está boa, o próximo vai descumprir quando a fase está ruim. Né? Então, assim, a atuação do Conselho não pode ser pautada pelo campo. O torcedor tem que entender essa questão. Quando a reunião do Conselho Deliberativo não acaba em paz, né, porque os conselheiros estão lá falando, tá errado a parada, tem que ser feita da forma certa. Porque o Conselho Fiscal sequer se reúne ou sequer permite que os conselheiros fiscais eleitos tenham acesso a documentos que são, né, da responsabilidade deles, essas coisas ficam lá. Né? Não precisa também isso afetar o time. E isso não afeta, a verdade é que não afeta. O time de futebol está dentro de campo, está no treinamento, está no CT, está na concentração, mas não se afeta pela questão do clube. Né? E uma coisa que o jogador faz dentro de campo, outra coisa é que o conselheiro faz na reunião do conselho. As coisas não podem se misturar. Né? Nem o jogador vai parar de jogar bola por algo que acontece no conselho, nem o conselheiro tem que parar de trabalhar, que é a função dele, pela qual ele foi eleito, porque a bola está entrando. Né? Então o torcedor também tem que criar essa maturidade política de saber diferenciar as coisas. Um documento, né, transparência, que a gente está torcendo contra o time. Muito pelo contrário. Nós estamos garantindo que o resultado de hoje positivo também seja o resultado positivo para o futuro, desde que seja claro que as coisas estão sendo bem feitas. Né? Então, é questão política também, né? É uma maturidade política que a gente tem tentado desenvolver dentro do Vitória. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, com certeza. Eu queria trazer uma pergunta da nossa conselheira também do Vitória, Cecília, minha companheira. Um beijo, meu bem. Também está trazendo uma pergunta muito bacana aqui, perguntando o que vai acontecer com o futebol feminino dos clubes que repassarem seus ativos para a SAF. Tem o botão errado aqui. A lei da SAF contempla que os clubes passem junto o futebol feminino. Né? E aí, nesse sentido, eu tenho que dar o braço a torcer. Na verdade, eu acho que tem dois pontos que eu acho que geralmente são mal interpretados com relação aos efeitos da SAF, que eu falo, não é bem assim, porque se a gente considerar as cabeças que controlam nossos clubes,
eles tendem a ser pior do que até os estrangeiros. Tá? Primeiro ponto, futebol feminino, porque o futebol feminino já vem se profissionalizando há muito tempo. Tá? O problema é que o futebol brasileiro ele é controlado por homens conservadores que não entendem que o futebol feminino já está, não é o futuro, é o presente. Né? Tem clube brasileiro que não investe no futebol feminino sabendo que no futuro vai poder estar vendendo jogadora por valores bons. Né? É uma defasagem mesmo mental dos nossos dirigentes. Certo? O outro ponto é a elitização de estádio. Né? Um dono de um clube europeu, ele já passou por uma experiência, por exemplo, de que os clubes não forçam mais preço de ingresso. Eles mantêm uma faixa ali específica, porque ele prefere ver o estádio cheio, com ingressos acessíveis, do que tentar uma renda, né, ilusória com o estádio vazio. Então, talvez aqui no Brasil os caras também passem a pensar assim: na moral, nós estamos no Brasil, um país onde a ampla maioria da população é pobre, e pior ainda, o público de futebol é trabalhador, acima de tudo. Não adianta ficar querendo tirar 7 milhões, 9 milhões de renda todo jogo. Vamos manter uma taxa boa para a gente manter esse estádio bem cheio, porque é isso que vai gerar formar a nova geração de torcedores. Então, nesses dois sentidos, eu não vejo a SAF como um problema. Pelo contrário, eu acho que ela vai acabar até impactando positivamente em comparação com o que é a cabeça do dirigente brasileiro mais arcaico. Muito bom, muito bom. Ótima pergunta também. Querido, vamos lá, a gente caminhando aqui, né, já para mais para o finalzinho, mas ainda várias questões a perguntar. Queria aproveitar para chamar todo mundo para a live no dia 19 de setembro. A gente vai falar com a Silvia Nakashi sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil e vamos ter também o resultado do sorteio do livro do Irlan, né, que está lançando agora o seu livro, A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol, da Mórula Editorial. Então, uma parceria aí, uma triangulação bacana. Oscar Legal, Mórula Editorial, Irlan Simões. A gente está aí, vai fazer esse sorteio do livro, um exemplar do livro do Irlan Simões, lá no dia 19, então, na live Oscar Legal, a gente vai dar o resultado. Então, a gente vai conversar com a Silvia Nakashi sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil e vai revelar, então, o ganhador ou a ganhadora de um exemplar do livro do Irlan Simões. Então é isso, queria cumprimentar aí o pessoal do ICAP Treinamentos, o Pablo Augusto, lá da Aparu, o pessoal aí, um cruzeirense que chegou aqui, não sei exatamente quem é, professor Bira, todo mundo que está participando, muito bem, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de dar aquele like, tá bom? O dedo não cai, já dizia Franciel Cruz, o dedo não cai. Então, fica tranquilo que vai permanecer no lugar, vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente e não só a gente trabalhar para ele. Queria ir conduzindo aqui para o finalzinho, Irlan, mais uma vez dizer da minha felicidade de estar conversando com você por aqui, né, ter a honra da sua presença, você é um dos caras que mais entendem de futebol aí do país. Não sei se joga bem, que nunca lhe vi no jogo, mas conhecer, sei que você conhece bastante, está demonstrando aqui, falando com a gente, né, estou muito estimulado aqui com essa conversa, anotei aqui pelo menos umas 20 perguntas, mas não vou fazê-las todas porque não vai dar tempo. A gente vai fechando aqui, na verdade, né? Tem dois pontos que a gente tinha conversado um pouco antes, né, na preparação, que eu queria trazer aqui aí nesse final. Um deles é justamente, a gente falou aqui também bastante, que é a questão da organização de torcedores, né? Como é que os torcedores eles se organizam, como é que eles tomam conta do clube efetivamente, né? Você falou do Case Europa, né? Que onde tem essa tradição um pouco maior dos torcedores discutirem preço, discutir a violência, o custo da alimentação e do ir ao jogo, né? Do frequentar o estádio, enfim, como um todo. Então, fala um pouquinho pra gente desse case, de como tem isso, né, dessas organizações de torcedores, né? A gente tem um exemplo bacana, que é o nosso também aí no Esporte Clube Vitória, acho que é importante trazer isso também. E aí a gente segue no finalzinho para falar um pouco da base, dessa tentativa mais comunitária, dessa sobrevivência também do futebol. Fala um pouquinho pra gente, então, dessas organizações de torcedores. Mas não tenho certeza. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Porque o ícone aqui tá fechado, eu não tô conseguindo ouvir. Tá, beleza. Você quer falar sobre o movimento de torcedores, né? Isso. É isso? Não, então, aí nesse
processo do livro também, acabei me dedicando a entender esse movimento de torcedores, né? Eles se pautam de forma muito parecida, né, na Europa, principalmente, né, com relação à defesa dos clubes. Né? E é uma faceta interessante para discutir aqui na Oscar Legal, por exemplo, né, que é esse associativismo torcedor, né, com finalidades políticas para o clube, né, organizações de torcedores que se pautam politicamente com relação ao clube. Então você vai ter várias formas diferentes de organização em escalas diferentes. Você vai ter dentro do próprio clube, né, seja um clube mais associativo, você vai ter uma disputa política, uma organização, como é o nosso caso no Vitória, por exemplo. Né, nós temos uma organização, ainda que estejamos precisando formalizar a associação, viu, Lucas? Vamos a gente começar a discutir isso daí também, que afinal é uma associação, né? E você vai ter isso, movimentos, né, organizados dentro dos clubes. Você vai ter clubes, por exemplo, que não são associações, que têm um dono, por exemplo, que são só empresas, né, os ingleses, os espanhóis, por exemplo, que os torcedores se organizam, criam movimentos, criam associações, cotizam, levantam recursos para poder ter poder de voz dentro do clube, né, para ter maior poder de pressão sobre os donos dos clubes, para poder ter maior visibilidade midiática, para conseguir dialogar mais com os torcedores. Então essa é uma faceta interessante também. E a gente vai ter, por exemplo, na Inglaterra e na Espanha, em outro sentido, torcedores que também são acionistas dos seus clubes. Né? Digamos que a SAF aqui no Brasil tivesse um processo que facilitasse isso, mas ao invés de nós sermos sócios da associação, nós fôssemos acionistas da SAF, né? Tivesse ali uma participação na SAF. Então, dentro dessa relação que existe na Espanha e na Inglaterra, eles conseguiram criar movimentos de torcedores que também são acionistas para, de alguma forma, conseguir participar politicamente dentro dos seus clubes. E aí, então, assim, eu acho que é uma faceta interessante de imaginar. Internamente nos clubes eles têm isso, eles já têm hoje organizações nacionais, né? Todos os países hoje têm uma organização nacional que reúne esses movimentos em pautas em comum, e hoje existe uma organização internacional, uma organização europeia, a Football Supporters Europe, que organiza essas federações nacionais e consegue aí ter uma visibilidade muito grande. Né? Hoje eles conquistaram, por exemplo, uma cadeira no comitê executivo da UEFA. Né? Não é qualquer coisa. Né? É você imaginar, por exemplo, saiu agora, na temporada passada, a UEFA tinha delimitado um limite de preço de ingresso para visitantes. Alguns clubes estavam manobrando isso, né, jogando esse preço com alguns acréscimos, criando alguns mecanismos para driblar essa regra. Esses grupos organizados, né, coletando denúncias de torcedores de vários clubes, levou para a UEFA, né, uma vez que já estão ali estabelecidos como partícipes daquele processo, como agentes políticos daquele processo, levaram para a UEFA e falaram, ó, esse caso foram graves e de burla de uma regra que você mesmo estabeleceu. A UEFA foi lá, refez a regra para não ter nenhuma brecha na norma, e agora os clubes vão voltar a ser obrigados a limitar o preço do ingresso de visitante a 70 euros para a Champions League. Né? Então você imagina, a Champions League, né? Nada é mais comercial no futebol global do que uma Champions League. Você tem limite de preço de ingresso por causa da demanda dos torcedores. A gente já começa a entender como é interessante imaginar, né, organizações de torcedores no sentido político, no sentido de busca de direito, de fato. Aqui a gente está um pouco atrasado nesse sentido, a gente deveria começar a pensar mais. Muito legal, muito interessante mesmo isso, que é tomar parte e não ficar à parte, né? Então, realmente participar, ser dono, de fato, se apropriar do seu clube do coração, como um fenômeno social que é um fenômeno político também, que é o que a gente tem tentado fazer aí também no Vitória. Muito bacana, Ilan. Ilan, para a gente ir finalizando, né, eu costumo dizer aqui, Ilan, que a live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela está acabando. E é isso mesmo, porque eu tinha aqui pelo menos umas 15 perguntas para fazer, ia dar aí uns 3 horas de conversa, mas de fato a gente tem tempo para terminar, né? Nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu estou muito contente, muito feliz, né, com tudo, com essa aula mesmo que aconteceu aqui. Mas eu queria fazer aqui uma espécie de desafio
desafio para você, né? Eu sei que você não está tão familiarizado, obviamente, com o campo das organizações das ONGs e tal, né? O seu estudo é um outro, mas que você, de repente, falasse um pouco dessa perspectiva de pequenas organizações, né, do futebol aí, de pequenos clubes, da várzea, enfim. Não, claro, como um fenômeno, não ultrapassando aquilo que você conhece, do seu conhecimento, né? Você não é da CBF também, obviamente, mas queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva, o que você pensa sobre o futebol de base, sobre pequenas organizações, que a gente tem lidado aqui com grandes lideranças de pequenas organizações de todo o país. Muita gente que faz projetos sociodesportivos também, incluindo futebol, né? Capoeira, aqui, ali, enfim. Mas fala um pouquinho então pra gente o que é que você acha disso. Não é minha praia, né? Assim, eu confesso que se fosse para falar sobre isso, eu ia indicar umas 10 pessoas que realmente entendem disso, não é muito a minha onda. Mas eu achei interessante que é a oportunidade para abrir um pouco, né, a perspectiva do pessoal com relação a isso. Hoje, em São Paulo, você tem uma procura maior de determinadas regiões da cidade, determinados bairros, determinadas localidades, territórios, pelo futebol de várzea do que pelo futebol profissional. Né? Existem muitas competições de várzea, com várias configurações, com várias proporções, etc. Mas eu acho que é um sintoma de que o futebol comercializado já está saturado para algumas pessoas. Né? E estão tão distantes daquilo que eles estão reinventando o futebol em outras realidades, em outras dimensões. Né? E eu acho que de alguma forma ou de outra, eu acho que isso é uma resposta à falta, à distância que o futebol em si criou das pessoas comuns. Né? Os jogadores milionários, tudo muito caro, né? Os clubes não têm mais essa relação própria, aproximada com os torcedores. Então é de se pensar que talvez no desenvolvimento de clubes, né, de várzea, representativos para determinados territórios, determinados bairros, ou coisa do tipo, né, exista uma demanda né, a ser explorada. Existe um interesse, existe um potencial oculto, né, que todo mundo está precisando entender ainda. Então, assim, entender que o futebol, ele tem existem muitos futebols, né, como o pessoal fala. O futebol profissional é só um deles. Né? Existe também esse futebol que tem uma relação comunitária muito mais próxima. Né? A estrutura do futebol brasileiro também é muito perversa, porque os clubes têm que ser obrigatoriamente profissionais. A pirâmide do futebol brasileiro não contempla níveis semiprofissionais e amadores, né, como em outros países contemplam, onde você pode conciliar uma cidade menor, ter um clube numa divisão inferior e estar contente com aquilo, não precisa atingir a primeira divisão, mas as pessoas vão para o estádio, as pessoas desfrutam daquilo, as pessoas curtem o futebol, as pessoas se relacionam, né, criam a solidariedade, né, também passam por isso. E você pode ter até um time no futebol profissional também, gostar de ir lá, mas a sua relação com o futebol é muito mais rica do que só acompanhar um time grande pela TV. E eu acho que isso no Brasil tem uma importância, principalmente interior, né? Principalmente em cidades muito grandes, onde os clubes são muito ricos. Tentar imaginar como estabelecer essa conexão com organizações sociais, né? E estruturar essas organizações para que essas competições possam existir por si mesmas, sabe? Não um clube que vai começar ali e vai depois virar um clube campeão de um campeonato paulista, né? Porque a gente teve esse ano um caso do Água Santa, né? Que era um clube de várzea. Não, tudo bem, é maneiro imaginar um clube de várzea se organizando ao ponto de chegar na final do campeonato paulista. Mas o princípio não é esse, né? O princípio é que um clube de várzea funcione pela várzea, né? E a várzea acabou virando um termo pejorativo, mas assim, o futebol amador, né? O futebol de bairros, futebol dos campinhos, né? Futebol das ruas, né? Ele tem uma importância fundamental, inclusive para o futebol profissional, né? Formar jogadores também. Mas não precisa ser isso. Né? Esse ali está falando de sociabilidade, né? De solidariedade, de identidade comunitária, coisas do tipo, que o futebol tem um poder, né, gigantesco, e ele é desperdiçado porque a gente só consegue ver o futebol profissional. A gente esquece esse tipo de experiências, que podem ser muito ricas, inclusive, né, para levar desenvolvimento, para levar educação, para levar direitos, né, senso de direitos, para levar identidade entre as pessoas, né, uma relação mais comunitária. O futebol ele tem um potencial muito grande nisso. Precisa desenvolver e entender o futebol por esse viés também.
Muito bacana. Queria falar para todo mundo aqui da minha felicidade, declarar aqui publicamente minha felicidade de estar aqui com um companheiro, camarada Irlan Simões, querido. Já conheço ele, né, de outros ciclos, temos feito embates aí e discussões sobre futebol no Conselho do Vitória, tenho visto, acompanhado, né, a trajetória dele também na Sport TV, as pesquisas, o livro. Então, uma pessoa que tem uma grande admiração, poder trazê-lo aqui para conversar comigo, mas não só comigo, né, conversar com todo mundo que acompanha aqui o Oscar Legal, aproximar a discussão do futebol, né, que é um campo social tão peculiar, né, tão milionário, mas ao mesmo tempo tão injusto, né, e aproximar do campo das organizações, como a gente fez aqui, né, trazendo um dos maiores pesquisadores do país desse tema, né, do futebol enquanto fenômeno social, né, não apenas como esporte, como bola na rede. Então, uma felicidade muito grande, viu, Ilan? Então, queria agradecer a você. Deixa aí, então, suas honrosas despedidas para o nosso público. Fique à vontade. Primeiro, mais nada, né, agradecer o convite aí, tem um tempo que a gente está marcando essa conversa aqui. Para mim é uma oportunidade de estar dialogando também com o público mais a par do futebol, né, das organizações sociais, e assim, é um prazer muito grande poder também estar tendo essa oportunidade de divulgar o trabalho, né, o livro, mas também essas ideias sobre um futebol mais amplo, né, um futebol que não se resuma ao negócio. Né. Eu falo muito do futebol enquanto negócio para poder discutir que ele não é só negócio. Né, mas assim, esse desfecho é importante para a gente ver também que esporte como um todo, mas o futebol por ser o maior de todos, né, ele é uma via muito importante de transformação social também, desde que a gente consiga gerar as condições necessárias para desenvolver nesse sentido. Né? Então, foi um prazer imenso ter falado com você aqui. Estou à disposição para outras conversas. O pessoal que mandou mensagem aqui, primeiro travou aqui no chat, não consigo mais acompanhar quem mandou mensagem, mas o Biratã falou dos 7 livros aí, Futebol e Saco. Tema bom, tem muito chão pela frente aí, e é bom a gente ficar formado para poder combater as falácias, né? Em cima de tudo, combater as falácias, e a gente desenvolver essa discussão e participar dos nossos clubes e proteger nossos clubes, que eu acho que é mais importante. Beleza? À disposição aí, o @Irlan Simões está aí na cara de vocês. Só acompanhar, pode mandar mensagem, que eu tenho vontade, que eu estou à disposição de responder. Tá bom? Muito bacana, Irlan Simões por aqui. Uma honra enorme para mim receber esse cara que eu admiro tanto. Muito legal. Queria cumprimentar todo mundo que esteve aqui, que chegou, que deu um alô, que passou por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado. A quem vai assistir depois, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Então, é isso. Queria só terminar aqui convidando para no dia 19 de setembro, a gente vai falar sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil, com a Silvia na caixa. E nesse dia, a gente dá o resultado do sorteio do livro do Irlan Simões, essa parceria, essa triangulação, módulo editorial, Oscar Legal e Irlan Simões. O nome do livro é A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol. Então é isso, fica atento, fica atenta. Essa semana a gente sobe o card. Boa sorte, a gente se vê então dia 19. Obrigado, tamo junto. Valeu, Irlan. Valeu.